Muito bem, toda semana a Agência Sindical produz o vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata de um assunto sindical, de uma categoria, de uma ação sindical, de um fato relevante para o mundo do trabalho. Hoje nós estamos no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Eu entrevisto o Murilo Pinheiro, seu presidente. Uma das bandeiras dos engenheiros, seja no sindicato, na Federação Nacional dos Engenheiros e também na CNTU, é a defesa da indústria brasileira, entendendo que sem indústria forte não há desenvolvimento. Murilo, além da óbvia defesa do emprego, que o engenheiro depende muito da indústria, por que essa bandeira? Olha, a indústria, ela traz emprego, ela traz oportunidade, ela traz crescimento e desenvolvimento para o país. Então nós, engenheiros, pensamos no desenvolvimento, no crescimento, na oportunidade de trabalho a cada um dos brasileiros e os engenheiros também. Murilo, a bandeira da indústria forte não tem muitos aliados junto às altas esferas do poder. Não há uma política industrial articulada e sólida no Brasil há muito tempo. Por quê? Olha, eu acho que precisava ter uma política de reindustrialização do país, senão nós estaremos num processo muito ruim em torno do mundo todo. Antigamente a indústria representava mais ou menos 40% do PIB, hoje ela representa em torno de 13%. Então é uma coisa muito preocupante a todos nós. Acho que a reindustrialização, pensar na indústria, no crescimento, no desenvolvimento, é extremamente importante para nós todos brasileiros. Principalmente pensando globalmente. Se nós não tivermos eficácia, se nós não tivermos capacidade, know-how, se nós não tivermos condição de competir com outros países e crescimento tecnológico, nós vamos estar com muita dificuldade para frente. O Murilo, a engenharia, né, que é ampla, né, há tantas especializações na engenharia, de que forma que ela pode contribuir para esse fortalecimento da indústria? Para que haja também uma reindustrialização e também no sentido de avançar, ter uma indústria mais moderna, tecnologicamente mais compatível com as exigências do mercado internacional. Como é que pode ser feito isso? Olha, nós sempre falamos em especializações, em crescimento, em desenvolvimento. Por exemplo, nós aqui no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, nós lançamos uma faculdade de engenharia de inovação. Essa faculdade é a nossa contribuição para a sociedade brasileira, em termos de qualificação, em termos de crescimento tecnológico, em termos de inovação. Então eu acho que a bandeira nossa da engenharia, cada vez mais nós apostarmos na educação, no crescimento, no desenvolvimento. Agora, Murilo, é preciso que haja um entrosamento entre os profissionais da engenharia e os investidores, os empresários, os empreendedores, chamado setor produtivo, como a ABIMAQ, Sindimac e tantas outras entidades empresariais que atuam na linha de frente do setor produtivo. Como é que é esse relacionamento entre o segmento da engenharia e o segmento empresarial? Olha, ele tende cada vez a melhorar. Porque, na verdade, uma coisa depende da outra. Eu acho que a indústria, ela precisa crescer, ela precisa de bons profissionais. E o profissional precisa de boas empresas. Então, eu acho que uma coisa depende da outra. O que eu vejo que a necessidade, que nós temos que pensar nos juros, nós temos que pensar na questão cambial, nós temos que pensar nisso para que as indústrias também cresçam, para que elas possam estar colocando no mercado profissionais, abrindo oportunidade para esses profissionais. Se nós tivermos essa questão dos juros, essa questão do câmbio do jeito que está, nós teremos mais dificuldade ainda das indústrias permanecerem e se implantarem basicamente no país. O Murilo, eu acompanhei recentemente um debate, na verdade uma série de ações do setor da engenharia, das entidades dos engenheiros, a respeito do chamado conteúdo local, ou seja, buscando garantir para empresas brasileiras que atuam, sobretudo no setor de óleo e gás, não reserva de mercado, mas digamos que preferência para produtos brasileiros no setor produtivo, no processo produtivo. O governo parece que não entendeu assim e agiu em sentido contrário. O que verdadeiramente aconteceu?
Olha, o governo, nós fizemos um trabalho bastante grande nessa direção para que esse conteúdo local fosse estendido, aumentado. Quer dizer, que nós tivéssemos ampliado esse conteúdo local. Mas houve uma reunião interministerial que eles decidiram diminuir pela metade o conteúdo local. Isso nos causa uma preocupação enorme, até porque as nossas indústrias, se nós formos concorrer com os mercados, com alguns mercados de fora, que lá o custo de vida é diferente, os juros são outros, os subsídios são outros, nós certamente não teríamos condição com as nossas empresas de concorrer com aquelas empresas que estão entrando no nosso mercado. Acho que é fundamental que seja revisto esse conteúdo local, nós estamos trabalhando para isso, para esta revisão, para que dê oportunidade às nossas indústrias, às indústrias brasileiras, que consigam também participar efetivamente dessas concorrências aqui internas no país. Hoje a gente tem o entendimento que só com essa questão do conteúdo local, lá na questão da Petrobras, a gente perde de 5 a 10 mil engenheiros da maior qualificação. Muito qualificado, que tem know-how, que tem conhecimento, que poderiam estar contribuindo para o crescimento do país, onde nós estamos abrindo a oportunidade para que esses engenheiros de fora possam utilizar, trabalhando nas indústrias de fora e apresentando uma proposta diferenciada aqui no país. O Murilo, eu vejo também o segmento da engenharia, das entidades de classe, sobretudo a Federação Nacional dos Engenheiros, atuando no Congresso Nacional. Foi constituída, se não me engano, uma frente mista, presidida pelo deputado Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas. O que é esta frente ou esta comissão e que atribuições e tarefas ela tem e de que modo ela tem desempenhado as tarefas e demandas? Olha, Franzinho, foi bom você perguntar. Nós estamos apostando muito nessa frente parlamentar mista de engenharia e infraestrutura. Essa frente é para nós talvez um palco para que a gente possa estar colocando as nossas pautas, que nós podemos estar colocando as nossas críticas, as nossas propostas, no sentido de não deixar as coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo tão facilmente. Acredito que o deputado Ronaldo Lessa tem feito, está empenhado nessa discussão e tem feito um trabalho bastante sério nessa direção. Nós já fizemos algumas audiências dessa frente parlamentar que resultou, uma delas resultou numa audiência com o ministro Eliseu Padilha, onde nós estávamos discutindo a questão das empresas de fora, quer dizer, as empresas brasileiras que não poderiam participar da concorrência na Petrobras. Então, eu acho que isso já está dando resultado. Nós queremos estar utilizando para discussões de real importância ao cidadão, ao trabalhador brasileiro. Essa frente parlamentar pode contribuir muito para essa discussão. Nós queremos, através da frente parlamentar, abrir audiências públicas, abrir debates com autoridades de real importância e discutir questões do trabalhador brasileiro e, basicamente, questões de crescimento e desenvolvimento do país. Prefeito Murilo, quando se discute engenharia, pode parecer apenas uma demanda corporativa, mas não é, porque a engenharia ela é fundamental, ela é estruturante no processo de desenvolvimento. E quero crer também que é preciso, no bom sentido, atrair categorias do setor produtivo, como metalúrgicos, químicos e outras, para que se agreguem a essa, digamos, mobilização. Como é que é a relação da Federação Nacional dos Engenheiros e da Frente Mista com essas categorias? Vocês pretendem, numa próxima fase, mobilizar os segmentos que também são do setor produtivo ou ficarão mais restritos aos engenheiros? Não, nós já estamos até abrindo uma discussão bem ampla. Nós estamos montamos um processo chamado Engenharia Unida. A Engenharia Unida nós estamos chamando todos os engenheiros do país para que juntos nós possamos discutir as questões da sociedade, a crise brasileira, apresentando propostas factíveis para o crescimento e desenvolvimento do país.
Mas, para tanto, nós também estamos reunindo com empresários, com outras entidades nacionais, com entidades que a gente possa estar discutindo, apresentando e propondo juntos, para que a gente saia com uma proposta mais ou menos unificada, que a gente tenha uma discussão bem positiva, bem propositiva para o desenvolvimento e o crescimento do país, e também que a gente consiga, através desse grande movimento da Engenharia Unida, propor com ideias, com propostas, com sugestões ao governo federal para a saída da crise, proposta de desenvolvimento e crescimento. Por exemplo, o término das obras que estão paradas, por exemplo, a abertura de financiamentos, por exemplo, o investimento na questão produtiva, por exemplo, o incremento às indústrias, ao crescimento das indústrias, a oportunidade, para que a gente possa, com isso, movimentar o país e tirar o país desse momento que nós estamos passando. Murilo, por fim, nós, pessoas, indivíduos, somos movidos pela esperança, é o amanhã que nos move. Os povos e as nações também precisam de ter esperança. E nós estamos vivendo uma época de crise grave no Brasil, de recessão econômica profunda, de crise política, de crise institucional, e eu sei que você é uma pessoa otimista. Então eu queria ouvir finalmente, da sua parte, uma expectativa, o que te alimenta, e pergunto, você vê luz no fim do túnel? Olha, a minha resposta para você seria simples, é claro que eu vejo, mas eu queria dizer para você o seguinte, eu acho que nós temos que ter o pessimismo na análise, na verdade o pé no chão, o pessimismo e o otimismo na busca do resultado, na busca incessante, incansável, de nós estarmos cada vez mais tentando melhorar, tentando produzir, tentando apresentar e discutir um país como um todo. Eu acredito que isso deva ser resolvido de uma forma muito mais forte do que nós todos estamos imaginando. Até porque eu acho que a crise é o momento de nós utilizarmos a inteligência, o pensamento, o campo das ideias, a discussão, a abertura de discussões em todos os campos da área tecnológica, da área pensante. O que nós acreditamos que é um momento, quando nós estamos num ano de crise, é um ano de pensar. É o ano de propor, é o ano de discutir efetivamente as questões e apresentar propostas. Então eu acredito que com essa união, não só da Engenharia Unida, mas todas essas entidades que a gente possa estar discutindo, reunindo, nós possamos contribuir para a saída da crise e para o desenvolvimento do país. O país precisa crescer, o país precisa de investimento, o país precisa que as pessoas olhem de outra forma. Nós temos que fazer com que o Congresso tenha uma visão diferenciada, não só aquela visão capitalista, não só aquela visão de empresário, mas a visão do trabalhador. Porque cada empresário precisa muito dos trabalhadores e não pode inverter esse papel. Murilo, eu disse que faria uma última pergunta, mas era a penúltima, porque eu me lembrei de um detalhe. Há um grande cientista chamado Nikola Tesla, que você, engenheiro elétrico, você conhece bem, e ele dizia assim, o problema do mundo não é que falta energia, o problema do mundo é que faltam meios para acessar as fontes de energia e dar utilidade prática para a energia. E há uma energia social muito forte no povo brasileiro, nas pessoas e nos grupos. A Engenharia Unida é uma forma, de certa forma, de ligar a ponta dos fios, de buscar essa energia num segmento. E te pergunto, agora fazendo um pouco aqui de tese, você acredita que é possível buscar essa energia, essa vitalidade, também em outro segmento da sociedade? Nós temos isso, temos essa reserva? Sem dúvida nenhuma temos. Eu acho que se todos nós, brasileiros, querendo o melhor para o país, nos propusermos a discuti-lo, nos propusemos a debater as questões da sociedade e nos colocarmos como linha de trabalho para que a gente possa interferir positivamente, que a gente possa propor, que a gente possa participar efetivamente das questões da sociedade. Sem dúvida nenhuma, acho que a gente terá sucesso. Obviamente não tanto como se espera, mas nem tão pouco como se coloca. Perfeito. Agradeço muito Murilo Pinheiro, que nos recebeu aqui no Sindicato dos Engenheiros, que também preside a Federação Nacional dos Engenheiros e a CNTU.
Até o próximo vídeo da semana. Um forte abraço.